GMTV Moz, todas as quintas-feiras, e pode também nos acompanhar a partir da nossa página do YouTube, que é também GMTV Moz. É só acessar e escrever GMTV Moz, e lá vai nos encontrar e poderá estar em nossa companhia. Como é sabido por nós, todas as quintas-feiras, às 18 horas, temos a nossa edição do Percursos. E todas as semanas trazemos até si um convidado super especial. E esta semana também seguimos a onda e temos um convidado super especial. Falo do Dr. João Carlos Colasso. Muito obrigado. Colasso. Muito boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer a GMTV por este convite. Para mim é uma honra poder estar aqui convosco a partilhar aquilo que, portanto, é a minha trajetória, parte da minha infância, adolescência, até ao estágio atual ao qual me encontro. Nesse momento, queria, do fundo do coração, agradecer a todos vocês por esse convite. Muito obrigado, Dr. João Carlos. Antes de começarmos com a nossa conversa, vamos atender aos compromissos comerciais. Geração de pesar, geração de pesar, do seu conforto garantimos, do seu conforto garantimos, o ponto certo para a sua gente, o ponto certo para a sua gente, um trabalho de qualidade, onde os seus imóveis são renovados, onde os seus imóveis são renovados. A satisfação nossa é o seu sorriso, a satisfação nossa é o seu sorriso. Somos a marca de gerações, somos a marca de gerações, somos a marca de gerações. Geração de pesar, geração de pesar. Mais uma vez, boa noite. E lembrar mais uma vez ao querido espectador via WhatsApp, via Facebook, que é GMTV Moz, e por via também da nossa página do YouTube, que é GMTV Moz. Hoje estamos com o Dr. João Carlos Colasso, que estará conosco durante este programa. Dr. Carlos Colasso nasceu dentro de um contexto marcado pelo regime colonialista português em 1968. Dr. João Carlos Colasso nasceu no distrito de Maromeu, província de Sofala. Conte-nos, Dr. João Carlos Colasso, como foi passar parte da sua infância durante a vigência daquele regime colonial. Muito obrigado mais uma vez. É importante referir o seguinte, quer dizer, eu nasci de facto em Marromeu em 1968, em novembro, mas é importante dizer que vivi muito pouco em Marromeu. A minha infância, a minha passagem por Marromeu foi mais de nascimento do que propriamente de vivência, porque aos meus 4 ou 5 anos de idade, meu pai é transferido para Luabo, que é a província da Zambésia, onde de facto passo o resto da minha infância lá. A vivência no Luabo foram 11 anos, enquanto que em Marromeu foram 4 anos. Mas seja como for, a minha ligação com Marromeu, a ligação entre Luabo e Marromeu nunca se desfizeram, ou seja, essa ligação nunca se desfez. Permanentemente visitei os amigos, sobretudo os meus tios e avós, né, que continuaram a viver em Marromeu, e era lá também onde eu passava as minhas férias e visitava os outros meus amigos de infância. Quando
Moçambique tornou-se independente em 1975. Dr. João Carlos Colasso devia ter em torno de 6 a 7 anos de idade. Terá acompanhado a proclamação deste feito importante? E se sim, qual foi o meio que usou para lá chegar e qual foi a sensação que teve naquele momento? Olha, eu era de facto muito criança, 5, 6 anos ou quase 7, isto é muito pouco, mas por incrível que pareça, eu já tinha uma certa percepção do que acontecia naqueles anos de 74, 75, e devo dizer que eu participei de forma muito efusiva dos festejos, daquela euforia, daquela alegria toda em relação aos momentos próximos à independência de Moçambique. E eu participei daquelas carreatas, daquele júbilo pelos combatentes, homens, os combatentes de libertação que chegavam ao distrito do Chindo, portanto, à localidade do Luabo. E em 75, eu me lembro que fui para o estádio 10 de agosto, que é o estádio de acesso ao do Luabo, onde, portanto, participei daquela cerimônia de meia-noite. E desse período, na verdade, lembro-me de duas figuras emblemáticas, que são o João Ana, acho que deveria ser o comandante da Frelimo na Zambésia, e um pouco também em relação ao general Bonifácio Grovete. Essas foram as duas grandes figuras que se ouviam falar muito naquele período, e eu ainda como criança lembro-me perfeitamente. E, obviamente, que o presidente da Frelimo era o Samora Machel, quer dizer, aquilo compunha, na verdade, a alegria de muita gente, dos meus amigos, dos meus familiares, e daí todas as expectativas também que vieram em relação a esta fase histórica extremamente importante, não só para mim, para os meus familiares, como para todo o povo moçambicano. As expectativas em relação à independência de Moçambique foram muito grandes. Ok, muito obrigada. E, infelizmente, logo após a independência nacional, o país resvalou-se para uma guerra civil sem precedentes. Fale-nos como foi possível estudar naquela época e quais episódios terão lhe marcado. Olha, infelizmente, as guerras não são contextos em que se oferecem maçãs, bolachas, ovos, etc. E tal. A guerra mata, destrói. Não quero aqui discutir sobre as razões da guerra. Quero mais ou menos falar daquilo que as principais vítimas da guerra, que são as crianças e sobretudo as mulheres, sofrem. A guerra, concretamente no Luabo, ela chega em 1983, e em 1985 Luabo praticamente passa para as mãos do movimento de guerrilha chamado Renamo. Foi, na verdade, muito difícil, porque temos sido diretamente afetado pela guerra. Obviamente que era preciso refazer tudo, né? Deixar tudo para trás e ter que começar uma nova vida. Foram momentos dramáticos, de muito sofrimento, de muitas carências, de grandes desafios. Foram, na verdade, momentos de capacidade, de resiliência ou de sobrevivência. Não ter uma casa decente, grandes sacrifícios para conseguir pequenas coisas como material escolar, para ir à escola, poder dormir numa casa decente, tudo isto, de algum modo, desapareceram com a chegada da guerra. Mas, para mim, é extremamente importante enfrentar este novo desafio, de modo a que, num curto espaço de tempo, os problemas decorrentes da guerra fossem imediatamente superados. Conheci familiares, amigos e tantas outras pessoas que ficaram na terra onde eu morava, pessoas que morreram, perderam tudo, a minha família, mas tudo isto não foi importante para que eu desistisse daquilo que eram os meus sonhos, daquilo que era, portanto, a minha visão de futuro como adolescente, mais tarde jovem. E ainda nesse período, numa situação já de deslocado, de refugiado, como nesse momento se pode dizer, e eu me apercebi de uma coisa muito importante. Num contexto de sofrimento, de grandes carências,
eu tinha uma e única oportunidade, que era, na verdade, abraçar-me aos livros, portanto, a escola e a educação. Quando nós saímos de um lugar para o outro, não restam sombra de dúvidas que nós deixamos tudo para trás, nós perdemos tudo e o lugar de chegada é um espaço de começo. Portanto, os nomes não migram. Se você, portanto, tinha um certo capital social num determinado lugar e quando nós nos movimentamos para que foi o caso, ninguém te conhece, ninguém sabe de onde você é, ninguém conhece o seu capital, portanto, você tem que construir tudo de novo. Eu tive que construir tudo de novo, os meus pais tiveram que construir tudo de novo na imensa dificuldade. Portanto, sabendo que tinha perdido tudo, a minha última esperança, a minha última oportunidade que tinha era estudar. Porque eu também acreditei e parti do pressuposto de que, se nós estudarmos, nós somos capazes de alcançar, de realizar muitos sonhos, independentemente das nossas origens sociais. Se nós tivermos a capacidade de estudarmos, nós podemos vencer na vida. Então eu percebi isso muito cedo. E foi exatamente esta visão e este sonho que eu, portanto, persegui para que eu, depois da guerra, pudesse realizar, materializar parte dos meus objetivos da vida, ainda abraçados na adolescência e na minha juventude. Muito obrigado. Consta-nos que chegou a ser desenhador de publicidade de paredes em algumas casas comerciais na cidade de Quelimane. Gostava de saber que idade tinha quando começou a desenhar essas publicidades. Conte-nos também como foi esta experiência e com quem aprendeu esta atividade. Olha, é verdade, quer dizer, durante os meus anos de muito sofrimento, mas também de muitas alegrias em Quelimane, eu tive que realizar algumas atividades no âmbito da minha sobrevivência. O meu pai já não tinha um emprego fixo ou formal, como tinha no Labo, como empregado da Sena Sugar State, e parte da minha sobrevivência passou a depender exatamente do meu esforço, do meu trabalho. Eu deveria ter 17 anos, 16, 17 anos. Essa coisa de desenho eu tenho essa queda desde a infância. Desde criança eu gostava muito de desenhar e não foi muito difícil poder abraçar essa atividade. E o que aconteceu foi o seguinte: abriram-se oportunidades, estávamos num período em que várias casas comerciais queriam inovar a sua atividade, pintando as suas casas, fazendo publicidade para atrair o maior número de consumidores possíveis. Eu e alguns amigos meus íamos consultando cada comerciante se não queria ter os nossos serviços para melhorar a imagem das suas próprias casas. Alguns, por acaso, aceitaram. E não foram poucos. Deu para ganhar algum dinheiro desenhando publicidade de parede. E isso foi extremamente importante, porque a partir desta atividade, ganhando alguma coisa, era então possível comprar roupa, e quando se está na juventude, a gente sabe como é que é. A fase da juventude é, na verdade, uma fase de uma certa competitividade entre os jovens, né? Todo mundo quer aparecer ao público com aquele ar de moço bom, muito bem vestido, muito bem aprumado, ter dinheiro para pagar um lanche, um sorvete à namorada, à menina, não é? Aos amigos também, por que não? Tudo isto contava para alguma coisa, para uma certa aceitação no meio daquele espaço, sobretudo quando se é jovem. Então, essas atividades foram extremamente importantes para que certas dificuldades materiais ou financeiras deixassem de constituir obstáculo para que passasse a ter uma relativa estabilidade em termos de qualidade de vida. Tá certo. Doutor João Colasso,
quando é que saiu da casa dos seus pais para fazer um ensino superior e como foi ingressar para a faculdade naquela altura? Foi difícil? Foi fácil? Era algo normal? Nessa nossa época de agora, essa juventude de agora, é muito normal ir à faculdade. Como é que foi naquela altura com o doutor João Carlos Colasso? Em meio à dificuldade da guerra, eu também devo confessar que fui uma pessoa de sorte. Tive várias casas ao longo da minha juventude e quase no início da minha fase adulta, no início da minha carreira profissional. De Luabo para Climane, fiquei em casa da minha irmã mais velha, que foi uma pessoa que desempenhou uma influência na minha educação extremamente importante. Ela deu-me toda a proteção que era necessária, sobretudo um incentivo e a esperança de que era preciso estudar para vencermos algumas dificuldades da vida. Tive também um tio perto da casa da minha irmã, onde ele morava, em Climane, onde eu passava uma parte da casa de minha mãe, as profissões, e casa onde tinha eu. Então, eu em Climane tinha duas casas, enquanto meus pais moravam relativamente longe do centro urbano, e tinha que dividir os meus espaços nessa perspectiva, a casa dos pais da minha irmã e do meu tio. Foi extremamente importante. Eu fiz isto entre 1985 a 1990. Fiz o secundário, universitário, na escola de ensino. Em 90, portanto, faltando um ano para o término da minha formação pré-universitária, surge o concurso da Fundação Ford para estudantes, enfim, do ensino pré-universitário para fazerem ciências sociais no Brasil, no Rio de Janeiro, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Mas eu abracei aquela oportunidade, concorri à semelhança de alguns colegas meus na Escola 25 de Setembro e, felizmente, eu fui o vencedor. E em 91 eu parto para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Lá começo com os estudos secundários, estudos universitários, portanto, ao nível do bacharelato em Ciências Sociais. Em 95 eu completo o bacharelato e dou início ao mestrado em 1996 a 97. Depois disto eu voltei para Moçambique. Portanto, foram mais ou menos 6 a 7 anos de uma vida intensa no Brasil, na qual conheci pessoas que até hoje me são extremamente importantes, são pessoas que exerceram influência na minha formação universitária, os meus professores, inclusive colegas que nos receberam nos primeiros momentos da nossa estadia no Brasil, que foi extremamente importante, porque esse aconchego, essa hospitalidade foram importantes para a minha integração e para a integração dos meus colegas no Rio de Janeiro, não só na cidade, no país, como também dentro da própria faculdade. Podemos constar que o Dr. Colasso é uma pessoa versátil, de desenhador de publicidade de paredes a sociólogo de profissão, docente universitário, pesquisador, consultor e também político. Como é que lhe surge esta veia à política, de fazer política? Olha, é muito interessante, porque raramente fazem essa pergunta, mas veja só, que já em 85 eu participei das carreatas, daquele momento de euforia da independência de Moçambique. Eu acho que, de algum modo, meu pai também exerceu uma certa influência, porque eu gostava muito de ouvir as histórias que eu contava, as histórias que eu conhecia, aquelas todas relacionadas com a história da luta de libertação, da luta pela independência de Moçambique. E cada vez que recebêssemos visitas lá no Luabo, meu pai sempre me convidava para contar algumas histórias que eu conhecia e contava para os seus amigos que chegassem lá em casa, né? E contava, cantava também algumas músicas, etc. E tal. E eu acho que a partir desse momento eu era muito pequeno, já começavam a entrar na
veia, vamos dizer assim, né? Já começavam a fazer parte da minha vida. E eu não sabia que aquilo era tão forte que ia ter um impacto muito forte também, anos depois, já como acadêmico e como profissional. 10 anos depois, ou um pouco mais do que isso, depois da minha formação, e eu começo, de facto, a engajar-me mais em questões relacionadas com política. Queria saber sobre a composição dos partidos, a origem dos partidos políticos, como é que ia ser o Moçambique de futuro pós-guerra civil, como é que seria a correlação de forças em Moçambique, as principais forças que iriam compor o novo cenário político e democrático de Moçambique. Enfim, como é que Moçambique ia ser numa situação de transferência de um regime centralizado, período do socialismo, e para um país ou para uma sociedade que iria entrar certamente para a economia de mercado, para o liberalismo econômico, para a democracia multipartidária, processos regulares em termos de eleições, etc. E tal. Pensava sempre nisto, queria compreender essas dinâmicas dentro da política e, de forma inesperada, eu me vejo dentro da política quase numa situação de um ator ativo nesse processo. Afinal de contas, por muitos anos, eu me vi dentro da Assembleia da República, defendendo a província da Zambésia, discutindo questões candentes da sociedade moçambicana, e devo dizer que foi uma experiência extremamente importante ao longo da minha carreira como profissional. Ok. E a sua opção política foi pela Renamo e mais tarde ajudou a criar o MDM, sempre associado aos partidos da oposição. Pode explicar-nos como foi ter tomado esta escolha e se esta opção pode ter favorecido ou desfavorecido o seu desenvolvimento pessoal, profissional e familiar? Eu sempre gostei de estar, sempre gostei da política em função dos seus contextos, né? Os contextos históricos definiram sempre a forma de estar na política. Durante os primeiros anos de independência, eu torci profundamente pelo Partido Frelimo, pelo partido no poder. Mas eu nunca tinha sido convidado para fazer parte do Partido Frelimo, e devo também dizer que ocorreram muitas mudanças ao longo deste processo. Sobretudo pela política da oposição para a Renamo e mais tarde no contexto do MDM, foi também inusitado. Eu recebi um convite e porque achava que eu, na qualidade jovem, tinha ideias, tinha uma certa visão com as quais eu achava que poderia contribuir para uma maior democratização de Moçambique, para um maior desenvolvimento de Moçambique. Eu parti de uma experiência muito dramática. Nessa altura em que eu entro para a política, um pouco antes, eu era funcionário técnico superior no Ministério da Mulher e Ação Social. E eu tive sempre o privilégio, a sorte de viajar. Viajei muito, conheci o país, mas eu visitava os meus pais, portanto, em Climane, na Zambésia, com muita frequência, com uma certa regularidade. Se não estivesse a visitá-los, obviamente, o meu contato com eles era semanal. Cada vez que eu ligasse para os pais, 2 vezes por semana, era normal que, numa das vezes, o meu pai ou a minha mãe não estavam em casa. Eu não estivesse em casa. Eles foram ao falecimento. Foram para este lugar. Morreu fulano de tal. E cada vez que eu voltava a Climane, também sentia que as condições de vida dos meus pais, dos meus familiares, dos meus amigos, não sofriam alterações significativas. Portanto, a pobreza questões primárias de sobrevivência ainda faziam, compunham, como ainda compõem o cotidiano de muita gente em Moçambique, se fizermos na Zambésia também, e isso foi mexendo comigo. Então eu achava que deveria participar, a semelhança de outros colegas meus, num grupo, num movimento, num partido, em que pudesse ajudar, a partir desse período, a chamar a atenção sobre a necessidade de um olhar diferente para a realidade de Moçambique
e dos moçambicanos. Eu acreditei nesse projeto que é possível para a política, para a discussão das lideranças do poder e da sociedade como um todo, de que era necessário fazermos alguma coisa para a melhoria das condições de todos os moçambicanos, independentemente da sua região, cor, religião, etc. Foi exatamente assim que eu entrei, portanto, para a RENAMO, imediatamente sou convidado para fazer parte da Assembleia da República e aceitei isto com muito agrado. A minha passagem pela RENAMO foi muito breve, foram 5 anos. A partir dali surgiram algumas situações que só nos apercebemos mais tarde quais teriam sido as razões da crise. Eu e os meus colegas, falo de Ismael Mussá, Manuel de Araújo, Maria Moreno, Dionísio Quelhas, Lutero Simango, também nesta altura, Paulo Sérgio Malilo, nós saímos da RENAMO e fundamos o MDM. Isso terá sido, portanto, nos finais de 2009. Fundamos o MDM na esperança de que íamos construir uma força política completamente diferente do que até então se tinha construído em Moçambique. Um partido que não tivesse origem, uma relação com as guerras, tanto pela independência como pela democratização do país. Não estou aqui a questionar as razões do conflito, mas estou a dizer que partimos para construir um projeto novo. Uma nova visão de Moçambique, com pessoas de facto interessadas a olhar para Moçambique numa perspectiva mais integradora, mais inclusiva. Daí o grande slogan do MDM, do Moçambique para todos. Nós abraçamos esta visão e a partir dali fomos, portanto, construindo o projeto. Agora, em termos de implicações, sem sombra de dúvidas que as portas, e muitas portas, se fecharam com a minha entrada na política. Não é fácil, em Moçambique, estar na política pela oposição. Não é, absolutamente não. A minha experiência fala muito sobre isso, sobre essa dramaticidade quando se está na política pela oposição. Muitas portas se fecharam. Algumas pessoas que eu até pensei que fossem minhas amigas ou meus amigos também se afastaram. Não porque necessariamente não gostassem de mim, mas também talvez porque tivessem medo de serem conotadas como sendo, portanto, pessoas da oposição. Portanto, se o Colasso está na oposição e fulano A, B ou C são amigos do Colasso, estão sempre juntos, possivelmente com as mesmas ideias, devem militar na mesma força política. E muitas das vezes nem sempre foi, portanto, assim. Perdi muitos espaços do ponto de vista público, do ponto de vista individual também. Isso afetou largamente a estabilidade da minha família, sem sombras de dúvidas nenhumas, desde os meus irmãos, a minha família nuclear aqui em casa, etc. E tal. Mas eu fiz-lhes ver que eu tinha uma visão sobre o país e que a minha luta não era pessoal, não era para caçar pessoas, para falar mal das pessoas, mas eu tinha uma visão que eu acreditava, pela qual eu lutava, não é? E quando os projetos que eu, nessa altura, abracei não deram certo, eu conscientemente também me retirei para a vida privada, para a vida civil, ou seja, como ativista da sociedade civil. Abracei e voltei com muito mais afinco para a academia, onde estou nesse momento, como docente universitário, como ativista social. Eu me sinto bem no espaço onde estou, gosto muito de política, gosto muito de falar da política, gosto de discutir política, não é? Tanto é que tenho participado em algumas aparições na televisão para dialogar com outros atores da sociedade moçambicana, quer no campo político, quer na sociedade civil, sobre questões da realidade moçambicana, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista político. Né? Se eu não posso estar na política ativa, por favor, deixem pelo menos compreender a política e poder dar a minha contribuição como acadêmico, como analista e como ativista social. Foi uma experiência maravilhosa, do qual não me arrependo. E eu sempre digo, penso que dificilmente podemos construir um país, uma sociedade, se pessoas com uma certa maturidade, com uma certa preparação, não participem
ativamente da política, porque eu sempre compreendi que é na política onde se decide, onde se pensa sobre os destinos de um país, de uma sociedade. E se pessoas de bem, que estão preparadas, que compreendem as coisas, que estiverem afastadas da política, posso afirmar categoricamente que Moçambique, como sociedade, pode estar fadada ao fracasso. Então, é importante, na minha opinião, muito importante que pessoas com uma certa instrução, com um certo conhecimento, não estou querendo dizer instrução, conhecimento do ponto de vista superior ou universitário. No campo, no meio rural, nós temos lá os seus intelectuais. E eu acho que estas pessoas todas deveriam participar ativamente da política. Quando falamos de sociedades em crise, como de algum modo se caracteriza a sociedade tão diretamente na política, o país perde muito com a falta destas pessoas. É nisso que eu acredito, portanto. Ok. E no seu trajeto como político, quais são ou quais foram as suas principais referências e quais são os maiores marcos dessa trajetória? Vou começar pelos marcos. Penso que quando eu entrei para a política, para a RNAM e para a Assembleia, o meu grupo era composto por jovens de ensino superior, boa parte deles funcionários do Estado e ocupando cargos ou funções de direção. Possivelmente, a pergunta que se terá feito nessa altura é o que é que jovens, de algum modo muito bem inseridos no Estado, foram para a política e foram para a oposição. Tínhamos ideias diferentes, só isso. Não porque estávamos contra as pessoas. Tínhamos ideias diferentes e achávamos que nós poderíamos ser úteis para o cenário democrático de Moçambique. E foi exatamente nessa perspectiva. Aqui eu e os meus colegas, os meus amigos, só falar de Ismael Moussa, Manuel de Araújo, Namburete, Maria Morena, entramos para a RNAM, portanto, para a política. As nossas referências, particularmente as minhas referências, eram muitas. Eu, na verdade, sou uma pessoa de muitas leituras, de algum modo com uma certa cultura geral que me permite ter o conhecimento não só de Moçambique, como do mundo de uma forma geral. Eu admiro grandes personalidades mundiais que se destacaram na luta pela democracia, não é? Pela construção dos seus próprios países. Eu admiro profundamente os nossos heróis da independência de Moçambique. Admiro também aqueles moçambicanos que se bateram para que hoje tivéssemos a democracia, o pluralismo democrático. Então, as minhas referências estão muito ligadas aos contextos históricos também. Desde Eduardo Mondlane, Samora Machel, Afonso de Gama, enfim, tantas pessoas que eu admiro profundamente por serem pessoas que deram muito pelo país, tanto no período de luta de libertação como no período pós-independência de Moçambique, tanto tentando construir o país do ponto de vista econômico como no processo de construção da democracia de Moçambique. São várias referências muito boas do ponto de vista de academia, não é? Alguns autores, como Max Weber, mas como Fernando Henrique Cardoso, que é acadêmico e político, que, na verdade, as suas visões mostraram largos caminhos sobre a importância da política, a importância da participação na política. Quer dizer, se não há participação, devemos desconfiar da justiça e da democracia. Se houver participação, é porque o povo e a sociedade estão profundamente interessados, desejosos de participar arduamente da construção das suas sociedades, portanto, de pertença. E participar é um reflexo de que é uma sociedade que aceita as diferenças, desde que essas diferenças contribuam positivamente para a construção desta mesma sociedade. Muito obrigada. E o Dr. João Carlos Colasso ainda exerce a política ativa? Não, neste momento não. Estou mais virado à academia e à sociedade civil.
Vamos esperar que o tempo, o futuro diga alguma coisa, mas por enquanto estou mesmo virado à academia, às atividades de sociedade civil. Sou membro fundador do Observatório de Cidadania de Moçambique. Neste momento temos estado a trabalhar arduamente para a aprovação de algumas leis que digam respeito diretamente os cidadãos. Estamos aqui a falar, portanto, da possibilidade de ampliação da maior participação dos cidadãos na vida política, do conhecimento do que os representantes do povo na Assembleia da República fazem. Temos vindo a discutir largamente sobre isso e a darmos conta também desse gap, desse déficit da relação entre os representantes do povo e os cidadãos comuns, ou seja, pouca gente conhece quem são os seus representantes, e isto absolutamente não é muito bom, e tem-nos preocupado, tem-me preocupado bastante sobre este hiato entre a política e a sociedade. Eu sou da visão, da opinião, de que a política e a sociedade devem sempre caminhar de mãos dadas, porque, em primeiro lugar, a política existe porque existe o povo, existem os cidadãos, para quem os políticos, seus representantes, trabalham e dizem, portanto, defender ou promover os seus interesses. Ok. E no campo da sociologia, quais são os temas que mais o atraem e explique-nos por quê. Não percebi quais são os... Quais são os temas que mais o atraem para análise? Olha, são vários temas, mas eu estou mais ligado, desculpe, a questões relacionadas com exclusão social, desenvolvimento comunitário e questões de género. Por quê? Porque possivelmente são áreas que englobam pessoas pobres. Quando falo de pessoas pobres num contexto de sociedade moçambicana, falo de mulheres, de crianças e idosos. Quando falamos de exclusão, nós sabemos que as disparidades na sociedade moçambicana são muito largas, tanto em termos regionais como em termos de diferenças sociais entre os moçambicanos, mesmo com o crescimento econômico. Isso, de algum modo, também justifica um pouco o porquê do gosto pela política, né? Possivelmente para estar um pouco do lado destes grupos. Eu acho, o meu pressuposto é de que, compreendendo as dinâmicas de pobreza, de desenvolvimento comunitário e de gênero, a minha contribuição para a mudança deste quadro que desfavorece, sobretudo, essas pontas mais sofridas da sociedade, poderia ser maior. Se eu não posso contribuir de forma ativa para mudar ou ajudar a construir a sociedade moçambicana do ponto de vista político, seja pelo menos do ponto de vista acadêmico, em que posso produzir conhecimento teórico ou científico que os políticos, sobretudo que estão na ativa, possam usar esses instrumentos e ajudá-los nas suas tomadas de decisão, quando a questão é o desenvolvimento, portanto, de Moçambique. Que instrumentos os políticos, os gestores podem usar para tomarem as suas decisões? Sem sombras de dúvidas, a academia, a sociologia, os temas que agora eu apresentei, são extremamente úteis. Não estou aqui a restringir, estou a falar que esses temas são extremamente úteis no conjunto de tantos outros que, portanto, existem na sociedade moçambicana. Moçambique é um país com muitos pesquisadores, com alguns centros de investigação de referência internacional e de alta qualidade, que eu acho que podem tranquilamente dar um grande contributo para as melhores tomadas de decisão em questões de governação. Para além de tudo que já se falou, sabemos também que o Dr. Colasso é escritor. Onde nasce essa paixão pela escrita? Bem, eu sou um escritor moro, sou um escritor mais do contexto privado. Eu gosto de desenhar, eu gosto de cantar, eu gosto de compor, faço algumas letras, alguns poemas.
Escrevo muito. Isso é uma paixão bem criança. Eu acho que eu descobri a paixão pela escrita, pela leitura, pelo desenho, pela música, muito, muito novo. Eu comecei a cantar aos 3 anos de idade. Aos 9 anos de idade eu já lia arduamente, já escrevia muito, frequentava muito a biblioteca. E essas coisas têm perseguido até hoje. Muito antigo. Algumas coisas que têm escrito aqui em privado, que ainda são, não é? Mas algumas coisas que eu fiz do ponto de vista da academia já estão aí na praça. Espero no futuro próximo também poder apresentar outras e novas reflexões sobre a minha área de trabalho, sobre questões relacionadas com a sociedade moçambicana. Ao que tudo indica, o doutor João Carlos Colasso tem uma grande paixão e confiança pela educação. Por quê? Foi exatamente aquilo que eu disse no início. A educação é uma arma poderosa de mudança, de transformação de qualquer sociedade. As sociedades muito bem-sucedidas são aquelas sociedades que souberam investir muito bem nos seus cidadãos. Portanto, capital social é extremamente importante. Capital social, capital humano são extremamente importantes para a construção de uma sociedade que se queira sã, ativa e desenvolvida. Por que eu acho que a educação é uma arma poderosa? E isso eu sempre compreendi e abracei. Se nós olharmos para a grande maioria das cidades moçambicanas que tiveram que assumir responsabilidades do processo de independência, cujos pais nunca tinham tido a oportunidade de ir à escola, os seus avós nunca tinham ido à escola. Mas a independência do Moçambique houve bem maior que a independência do Moçambique. Para a sociedade moçambicana foi libertado uma larga maioria do povo moçambicano, refiro-me, portanto, o acesso à escola ou à educação. Isto mudou muita coisa na vida das pessoas. Isso produziu uma mobilidade social, não só horizontal, mas, sobretudo, vertical. Filhos de camponeses tornaram-se atores chaves no processo de construção do Moçambique. Conseguiram alcançar o ensino superior, o ensino técnico, assumiram as responsabilidades da sociedade moçambicana e o direito de receber exatamente uma certa mobilidade social, de uma base empresa, de uma base camponesa, uma base entre as urbana, com uma estabilidade, com uma capacidade de reprodução social que permitiu que qualquer parte destas famílias saíssem da situação de precariedade, dizemos até de pobreza. Não estou querendo generalizar isto. Temos ainda um grande contingente da população moçambicana, aqui mais de 1%, numa situação de pobreza extrema, mas também é reconhecível que um contingente considerável de moçambicanos nas esferas de decisão, tanto do ponto de vista político como econômico e social, vieram de estratos sociais muito baixos. E penso que a ascensão destas pessoas se deve muito às oportunidades que Moçambique criou para as pessoas em casa. Então, eu acredito muito que, independentemente das nossas origens sociais, se os cidadãos tiverem oportunidade para vencer carne, elas poderão vencer na vida. E nós temos exemplos muito claros da própria sociedade moçambicana. Ok. Doutor Colasso, tem aquilo que era as suas maiores conquistas e, se sim, quais são essas? São várias, mas eu preciso aqui resumir. O facto de eu ter, pela educação, não é? Primeiro foi a educação superior, que faz toda a diferença numa sociedade como a nossa. Poucas pessoas nos dias de hoje têm a oportunidade de ingressarem ao ensino superior, mas uma vez conseguido isto, a possibilidade de nós podermos sermos
que são gratidão, parte do que sou hoje devo à minha formação cidadã. A outra grande conquista também foi a família que eu fui capaz de criar, a família nuclear, eu, minha esposa, os meus filhos, sem sombra de dúvidas que é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, não é? Quer dizer, é a minha família, são os meus filhos, minha esposa. Não estou aqui a colocar para planos secundários meus pais, meus irmãos, que são e continuam sendo partes importantes de mim. Sem eles também não se tem, mas sem sombra de dúvidas que a minha família base, a nuclear, é um dos maiores ganhos, uma das maiores conquistas que eu tenho. Ok. O Dr. Colasso diz que uma das suas maiores contribuições foi ter ajudado a desenvolver uma cultura política em Moçambique e que reconhece o valor dos jovens e da nova geração na construção do país. Qual é o alcance desta afirmação ou o que isto quer dizer? Bem, o meu papel ligado à cultura política também constitui uma das grandes conquistas. Eu acho que, essa é a minha opinião, que quando o meu grupo entrou para a política, nas condições que eu me referi atrás, e chamou a atenção para a necessidade da valorização dos jovens. Eu acho que durante muitos anos vivemos aqui com uma certa contradição, uma espécie de conflito de gerações. Quem fez a luta pela independência de Moçambique, quem governa Moçambique, as oportunidades são abertas para outros grupos populacionais ou outras faixas etárias ou outras gerações de moçambicanos. Penso que aqui há um hiato, uma distância igualmente muito grande. Penso que havia uma distância muito grande dos jovens e da juventude, mas ao mesmo tempo poucas oportunidades se davam a essa mesma juventude, não é? Quer dizer, elas sempre foram importantes para situações dos processos eleitorais, mas com pouca visibilidade em contexto de governação. Penso que a nossa aparição na política chama a atenção para esta necessidade. Penso que a partir dali começamos a ter ou a ver pessoas da nossa geração, a terem espaços de relevo no meio político. Hoje em dia é normal vermos um governador, presidente do município, um ministro, um vice-ministro, com os seus 20 e poucos anos, o que não era muito comum no passado, né? Quer dizer, não estou a falar daquele passado pós-independência, mas a partir de um certo momento da realidade moçambicana, nós temos aqui a ausência dos jovens ou da juventude na governo, na verdade, uma escassez. Eu penso que a partir da política, ela mudou um pouco do ponto de vista cultural, ou seja, a forma de estar, de pensar e de ver a política. E penso que essa terras individuais que eu paguei pelo preço da política. Doutor Colasso, estamos com algumas dificuldades em lhe ouvir. Vou pedir para que use o áudio do mesmo dispositivo que está a usar para o vídeo. Ainda não? Produção. Já? Já está, doutor Colasso? Sim. Já me ouvem? Há aqui uma interferência, uma pequena interferência. Tá.
Tá certo, mas agora já conseguimos ouvir. Só que há um barulho aqui. E eu hoje com eco. Deixamos de ouvir? Peço para que baixe. Não. Agora ouve-me? Agora, mas peço para que baixe o volume do outro dispositivo. Está baixo? Já me ouve ou não? Já está perfeito. Um minuto só. Tá bem. Ouve-me? Algumas dificuldades. Já me ouve? Já Sim, me sim, ouve? sim. Já me ouve? Já. Ok. Tá bem, Tá não bem. sei se a pergunta que me fez terá sido respondida. Terá sido respondida sim. E continuando, Sim. ainda bem que fez parte de uma geração que acredita na superação e construção deste país, buscando as oportunidades. Que conselho daria à juventude de hoje que clama pelas oportunidades? É o seguinte, está a me ouvir? Ouve-me? Eu acho que, em se tratando de juventude, os jovens ou a juventude são o último grupo que deveria desistir da carruagem da história. Os jovens não desistem nunca. Em nenhuma parte do mundo, os jovens desistiram dos seus ideais. Isto é extremamente importante. Mesmo as grandes revoluções que ocorreram em todo o mundo, inclusive, não se desistir. Eu acho que os jovens constituem, na minha opinião, a principal base e a fonte de esperança de Moçambique da manhã. Elas têm de continuar a investir no seu capital social, a participarem ativamente pelas melhorias das condições, das oportunidades na sociedade moçambicana. Mas, para isso, essa juventude tem que se preparar, porque não basta achar que é jovem e que apenas tem direito. Não. Eu penso que os jovens têm de saber reivindicar direitos, mas também cumprindo com as suas obrigações. E uma das obrigações que eu acho que sua educação é a sua formação. Nós somos uma sociedade ainda carente de quadros, de pessoas que podem assumir funções de relevo. Não falo em termos políticos, mas falo em termos de desenvolvimento, sobretudo econômico. Então, se nós tivermos uma juventude mal preparada, pode crer que o nosso futuro também será sombrio. Então, o meu grande apelo à juventude é que se envolvam, formem-se, melhorem as suas qualificações para melhor servir Moçambique. Quando falo de uma melhor formação, da melhoria das suas qualificações, não é apenas que tem sido muito comum, que eu chamaria de sonho de consumo de muitos jovens de hoje. Alcançar o ensino superior, trabalhar, ter um carro e, enfim, estar engajado dentro de uma sociedade de consumo. Eu penso que é muito mais do que isso. Os sonhos de uma juventude não se podem restringir apenas a uma cultura de consumo. Não, eu penso que os sonhos de uma juventude têm que estar muito ligados a uma visão de cidadania. Serem cidadãos de Moçambique e cidadãos do mundo. Isso é muito importante. Isso só pode ser conseguido graças à sua formação, à sua educação. O resto aparece como consequência inerente disto que eu falei. E o Dr. João Carlos Costa tem algo de que se arrepende de ter feito no seu percurso de vida ou profissional
e que por nada na vida voltaria a fazer? Não sei, não sei se eu tenho algo do qual me arrependo. É, esta é muito forte. Não, não, não sei o que eu diria sobre isso, do qual me arrependo. Olha, eu deixei de conversar com pessoas mais velhas de Marromeu e do Luabo. Eu não tive muita oportunidade, muito tempo para conversar com estas pessoas. E parte delas já não existe mais. E eu gostaria muito de ter aprendido com a velha guarda, com os mais velhos, sobre como foi a história delas e que contribuições, em termos de visão, elas poderiam me dar para compreender melhor a minha sociedade de pertença, as minhas origens, e, de repente, a partir deles também, muitas lições poderiam ser ensinadas para compreender melhor a sociedade moçambicana. Eu, como acadêmico, como pesquisador, não fiz isso, não por falta de vontade, porque as condições materiais de produção, de conhecimento, da pesquisa, durante muitos anos, foram bastante precárias ou deficientes, e acho que eu não pude fazer isso da forma como eu gostaria de ter feito. Porque os mais velhos são a nossa biblioteca, são a nossa enciclopédia. Então, deveríamos todos criar grandes memórias sobre as pessoas mais velhas, né? Os nossos avós, os nossos pais, porque o tempo não perdoa e muitos deles vão desaparecendo e levando consigo um manancial de conhecimento inimaginável, porque somos de uma sociedade onde a base do conhecimento é a oralidade, não é? Muitos dos nossos pais, dos nossos avós, escreveram muito pouco, ou porque simplesmente não sabiam escrever e levaram consigo um manancial de conhecimento inimaginável. Então, eu gostaria de apelar aqui a muitos acadêmicos, a muitos pesquisadores, que comecemos a explorar este lado da pesquisa, de construção de memórias das pessoas mais velhas, porque elas serão muito importantes para compreendermos as dinâmicas da sociedade moçambicana hoje. Muito obrigada. Nós vamos agora passar algumas fotos e, enquanto as fotos passam, eu pedi aqui o Dr. Colasso e dissesse o que lhe vem à alma ao ver essas fotos. As fotografias? Tem algumas fotografias. Uau! Ok. Olha, este é o meu outro lado, não é? De gostar de cantar, gostar de tocar. Sim. Isto foi no 15º dia em Climane. Eu participei do concurso, atrás de mim estão algumas criancinhas. Mas tenho que revelar alguma coisa. Isto foi em que ano? Em 1988, 88, 89, agora não me lembro muito bem. E é uma moça lá atrás, de uma blusa, vamos dizer assim. É a moça que, tempos depois, tornar-se a minha namorada, não é? Isso foi em Climane. E ela hoje é minha esposa. Oh, que bom, que bom. É. São coisas que a gente não sabe explicar, mas estão ligadas. Pois. Aqui esse também é um momento muito especial do período de estudante no Brasil, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Isso foi num seminário sobre Moçambique. A minha universidade tinha eu estava num programa que era muito interessante, que era a universidade no Brasil, e durante as férias tínhamos que voltar para fazer pesquisa. E esse tinha sido o momento da apresentação de resultados preliminares das pesquisas que fazíamos em casa. Quer saber quem é a primeira figura antes de mim? Eu sou o segundo da
da direita para a esquerda, se assim se posso dizer, na minha frente. O primeiro é o José Macuane, este grande intelectual nosso, né? Um intelectual de renome que eu respeito, tenho uma admiração enorme por ele, uma pessoa extremamente inteligente. Macuane, o segundo sou eu. Isso foi durante um seminário na minha universidade. A terceira pessoa é uma amiga e colega, Fátima. A quarta pessoa é o professor José Ricardo. Foi meu orientador durante a minha formação na licenciatura e no mestrado no Brasil. É um grande sociólogo. Tá certo. E a próxima? A próxima. É... Bem, nós, quando somos estudantes, temos que aprender muitas coisas. Quando eu me deparei numa nova sociedade, lá, essa coisa de ter mamá, papá ou empregado, não existe, não é muito fácil. Aquilo é só para gente rica. Então, como estudante, tínhamos que ser tudo, não é? Ser estudante, mas também realizarmos trabalhos domésticos. E esse era o meu dia de cozinha. Eu estava a cozinhar arroz. Isto foi no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, possivelmente em 1995, 96. Era ainda muito jovem. Era ainda muito jovem. Okay. Temos mais? Mas? Temos mais. É em especial. Olha, este é um momento realmente muito especial entre o João Carlos do passado e o João Carlos que, a partir dali, ia começar e ia assumir responsabilidades de gente grande, responsabilidade de chefe de família, não é? Este é o meu primeiro filho, Carlos Leonardo. Então, a emoção de qualquer pai quando carrega no colo o seu primeiro filho, não é? É um momento muito especial, que eu guardo com muito carinho, muito amor. Um momento muito especial. Oi. Tem mais? Tem mais. Bom, aqui, eu acho que eu estava em Tete, num algures em Moatize, a realizar um trabalho de investigação sobre o impacto dos paralegais na sensibilização das comunidades, na sua relação com o governo, com o Estado e as companhias de extração mineira, no contexto da indústria extrativa. Isso foi já há muito tempo também. Ok. Aqui, a próxima. Esse é um outro momento também muito especial. Aqui é uma imagem do João Carlos Colasso já na vida política, né? Isso é na Assembleia da República. E este colega, eu estou atrás e os restantes colegas são colegas que faziam parte da comissão da qual eu pertencia, que era a Comissão dos Assuntos Econômicos, Desenvolvimento Rural, Administração Pública e Desenvolvimento Regional. Estão aqui como presidente da comissão o presidente Gamito, o colega Anselmo Vitor, Matilde Lampião, o José Palhaço, sim, e muitos outros que agora... O Neto, que é agora vice-ministro, o ministro da Defesa, desculpe, a governadora Mapanzene está aí, enfim. Isto é na Comissão de Trabalho na Assembleia da República. Estes foram os meus colegas de bancada, na altura, Renan União Eleitoral. Tenho do meu lado José Palhaço, Manuel de Araújo e Ismael Mussá, que também foi na Assembleia da República, durante aqueles intervalos da Assembleia, a hora do lanche, e às vezes de concertação também de alguma estratégia discursiva dentro do plenário. Ok. Então, podemos conhecer um pouquinho mais da história do Dr. Colasso com essas fotos. Tem aqui uma... Isto foi um momento de intervenção. Foi um momento muito quente, um dos momentos mais quentes que eu tive que enfrentar na Assembleia, que foi a discussão do novo pacote eleitoral. Isto foi quando? Foi em
2003 ou 2004. Íamos ter um novo pacote eleitoral, uma nova lei eleitoral, desculpe, e pela primeira vez a lei eleitoral, esta lei eleitoral, não tinha sido objeto, não tinha sido aprovado de forma consensual. Então, pode imaginar o debate que se abriu na Assembleia da República, e eu, na qualidade de membro da comissão que tinha arduamente discutido esta lei, estava, portanto, em defesa da minha bancada. Ok. Mas fotos podemos, como de antes, conhecer um pouquinho mais da história do Dr. Colasso. Ouvimos o Dr. Colasso falar, mas também podemos, por nós mesmos, observar em algumas imagens. Como foi, Dr. Colasso, relembrar algumas etapas da sua vida, da sua história, vendo essas fotos? É sempre uma emoção muito grande, porque as fotos falam muito do nosso passado, de quem fomos, quase de onde viemos, não é? E são uma boa fonte para reavivarmos a memória e nunca desligarmos desse nosso passado como parte da nossa história. Não estou querendo dizer que seja um homem preso ao passado, não, mas o passado é importante para perspectivarmos, para compreendermos o presente e perspectivarmos o futuro, e o conhecimento das nossas origens são sempre uma ferramenta importante. São uma emoção sempre muito grande rever essas imagens, porque fazem parte da minha história, fazem parte da nossa história e, de algum modo, também fazem parte da história da nossa política recente. Estamos já perto da nossa conversa, mas que nos faltou uma foto, é a que vamos conferir agora. E sou sobrinha do João Carlos, que carinhosamente é tratado por mim e pela família de Manolito. E eu estou aqui hoje para falar sobre si. Falar que tu és uma pessoa incrível. És um ser humano fantástico e é um privilégio imenso, não só para mim, mas para toda a família, termos nas nossas vidas, porque tu, enquanto as outras pessoas têm ídolos internacionais, nós temos o privilégio de termos um ídolo na família. Tu és o nosso ídolo. Tu és alguém a quem nós admiramos pela grandeza do teu coração, pela tua humildade, pela tua solidariedade, como ser humano, como pessoa. E é alguém que a gente põe num pedestal e espera ser como tu. Eu me lembro quando a gente começou a estudar, a motivação para que a gente fosse bom em tudo que a gente fosse a fazer, eras tu. Quando eu crescer, eu quero ser como Manolito. Quando eu crescer, eu quero chegar onde ele chegou. E acredita, tu continuas a ser esse exemplo. Não só para mim, não só para os teus filhos, não só para os teus irmãos, mas para os teus sobrinhos e para os netos, provavelmente. Queria nesse espaço o que você é, essa pessoa simples e maravilhosa, essa pessoa admirável em nossas vidas. Quero dizer que contigo temos aprendido todos os dias. E para mim é uma honra muito grande ser seu irmão e um privilégio de poder compartilhar contigo esta nossa amizade sempre. E lhe agradeço por tudo. Agradeço por ter contribuído de forma sobremaneira na minha formação. Aliás, desde o início sempre disse que a educação é o principal que se pode dar a alguém. A pessoa com a educação que podemos andar com as nossas próprias pernas. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por ser esse irmão maravilhoso, amigo e presente em todos os momentos. Aliás, eu tenho muito respeito e admiração e tenho muitas coisas para dizer, mas que realmente o espaço não nos permite, e dizer apenas que sou teu fã, admirador, e que durante esse tempo todo tive sempre como referência para me transformar na pessoa que hoje sou. Por isso que peço que Deus te abençoe e te proteja sempre,
te mantém e te dê ainda mais essa inteligência e sabedoria. Um forte abraço. Me chamo Maria Cidade Colasso, sou irmã mais velha do João Carlos Colasso, carinhosamente nós chamamos de Lito. Falar de Lito é falar de muita coisa. Falar de Lito é falar de um irmão, de uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa carismática, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que vai atrás de tudo. Dizer que o Lito tem um coração do tamanho do mundo, ele é capaz de sacrificar a vida dele por muitos, ele é capaz de ter um único tostão e dar a quem mais precisa. É uma pessoa batalhadora, é uma pessoa que ajuda a família, é uma pessoa muito, muito, muito boa. Sei lá, palavras seriam poucas para descrever o tamanho do coração deste homem. Lito é aquela pessoa que não gosta de ver alguém sofrer. É uma pessoa que ama a outra pessoa. É uma pessoa muito, muito romântica. As músicas que ele escuta são de Roberto Carlos. Ele adora Roberto Carlos desde pequeno e sempre cantou. Sempre teve uma boa voz para cantar. Lá em casa, até muitas vezes, quando chegavam as visitas, ele era convidado para cantar para as visitas e as visitas ficavam todos felizes. Falar de Lito, enfim, é falar de muito mais. Eu, como irmã, que o conheço muito bem, e sei também que as pessoas que o conhecem sabem que ele é uma pessoa extremamente boa. Lito, dizer que continue assim, continue sendo este homem honesto, esse homem franco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E nós termos o privilégio de ter-te como irmãos é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Obrigado por tudo. Só te desejo tudo, que realize os teus sonhos. Um beijo, Ana, te amo muito. Tchau. Saudações a partir da cidade de Angoche. Conheço João Colasso há sensivelmente 30 anos. Fizemos parte do mesmo grupo de estudantes no Brasil. Após o nosso regresso, trabalhámos no Ministério da Ação Social e depois na Universidade de Eduardo Mondlane, onde nos mantemos como docentes. Juntos fomos para Renamo e juntos criamos o MDM. Hoje abandonamos a política ativa e dedicamos-nos exclusivamente ao Observatório da Cidadania, que é uma organização da sociedade civil que está neste momento a trabalhar na produção legislativa, dentre outras atividades. Estamos também a frequentar o mesmo doutoramento em Desenvolvimento Social e Económico em África, na vertente da análise e gestão em Portugal, e continuamos como docentes na Universidade de Eduardo Mondlane. João Colasso é um amigo, no verdadeiro sentido da palavra, um amigo em quem podemos confiar, em quem podemos contar. João Colasso é uma pessoa extremamente competente, extremamente inteligente. Só lamento que o país ainda não tenha sabido aproveitar na íntegra as capacidades de João Colasso, mas sou otimista e acredito que um dia este país deixará de apostar nas pessoas somente com base na filiação político-partidária e nessa altura sim estou convicto que João Colasso irá deixar uma marca e irá dar um grande contributo para o desenvolvimento do nosso país. Pai, o meu pai é uma pessoa muito especial e incrível. Me orgulha o facto dele se destacar pelos conhecimentos que tem e é admirado pelas pessoas por isso também. Ele é o mais sensível de nós, os quatro, e esse é o melhor lado que ele tem. O meu pai tem se esforçado muito para alcançar os seus objetivos e realizar os seus sonhos. Todos os dias, ele diz a mim e ao meu irmão que devemos nos dedicar muito nos estudos para sermos pessoas do mundo, para que possamos realizar os nossos sonhos e conquistar o nosso próprio espaço na sociedade e que não basta sermos bons, mas sim os melhores. Obrigado por tudo que tu dizes e fazes por mim. Um grande beijo. O que eu admiro mais do meu pai é a sua persistência. Ele nunca desiste e mesmo com os obstáculos que ele encara, ele sempre arranja uma forma de seguir em frente. E eu olho para isso como motivação para eu também me esforçar mais nos meus estudos e em qualquer coisa que eu fizer na minha vida. E muito obrigado por estar aqui conosco. Falar de ti é de facto muito difícil, como disse a Luciana, por seres uma pessoa muito grande, vamos dizer assim, uma pessoa enorme. E enorme não em tamanho, mas em sabedoria, em inteligência, em bondade e até és uma pessoa extremamente romântica. Nós nos conhecemos por causa do gosto que tu tens pela música e especialmente por Roberto Carlos. E isso de facto nos encanta muito e colocaste todos nós
em casa, os teus filhos a escutarem as músicas que tu gostavas. Eles foram aprendendo a saber, a conhecer o Roberto Carlos. Mas uma das coisas que realmente chama demasiada atenção em ti é a tua intelectualidade, aquilo que tu sabes, aquilo que tu conheces. Estás sempre a estudar, sempre a ler. E tens sempre dito que as coisas que realmente tu tens na vida, para além da tua família, são os teus livros. E eu quero que sejas capaz de resolver aquilo que ainda não está resolvido, de alcançar aqueles sonhos que ainda não conseguiste realizar. E eu estarei sempre ao teu lado e desejo-te tudo que há de. Tivemos alguns problemas técnicos, mas acredito que mesmo assim o Dr. Colasso pode sentir o amor, calor e admiração que a família tem por si. É. Uhum. São palavras, manifestações de amor, de carinho, de amizade, que me deixaram profundamente emocionado. Muito, muito, muito. Não estava à espera dessas surpresas e eu agradeço o vosso programa por terem colocado estas pessoas, porque são as pessoas que fazem parte de mim, que têm estado comigo no meu dia a dia, nos bons e maus momentos. A minha irmã mais velha, que foi uma pessoa extremamente importante para mim, para a minha família, para a minha educação também, para a minha autoestima. Ela também, quer dizer, é responsável por tudo aquilo de bom, de positivo que eu sou. Ela também muito cedo percebeu que depois do Luabo era preciso apostar na nossa educação e nos deu todo o apoio, com a mais velha como uma espécie de grande matriarca da minha família, refiro-me aqui ao conjunto dos irmãos. E ela hoje continua também a olhar pelos meus pais. A minha sobrinha querida, Dene, muito obrigado pelas palavras e parabéns por tudo que você conseguiu. Ao meu grande amigo Ismael, amigo de grandes lutas, de grandes batalhas, aquele que realmente tem estado sempre presente no meu dia a dia, no meu cotidiano, com quem partilho os meus projetos, os meus sucessos, as minhas dificuldades. Enfim, ele também é uma espécie de irmão. Não temos segredos, absolutamente, quando a questão é projeto de vida, de como é que podemos pensar no país, como é que vão as coisas em Moçambique. Inclusive, há alguns obstáculos ou dificuldades cotidianas. Às vezes é só ligar para Ismael, que ele está sempre presente, independentemente da situação, do lugar em que ele possa estar. Então, é uma pessoa muito especial para mim, muito especial. Muito especial. O meu irmão, os meus irmãos são muito especiais. Nós somos, na verdade, muito ligados uns aos outros. Quer dizer, o que cada um conseguiu, sem sombra de dúvidas, não teria sido possível sem a mão ou o dedo de cada um deles, ou de cada um de nós. Nós estamos sempre a fazer isto. Está tudo bem? Não está bem? Qual é o problema? Ok, vamos ver como é que fazemos, etc. E tal. As decisões que tomamos sobre as nossas vidas, a vida das nossas famílias, dos nossos pais, é tudo partilhado. E ninguém está à espera de ninguém para dar o primeiro passo. Cada um dá o primeiro passo em função das suas condições, das suas possibilidades. Então, nós somos uma família muito grande, muito forte e muito unida. Isso é uma bênção muito grande, porque às vezes não é fácil.
num contexto em que nós crescemos e criamos outros dependentes, outras famílias para nós, às vezes a possibilidade do desvio ou de cada um de nós seguir o seu próprio caminho são grandes, porque isso é muito normal. Mas, curiosamente, apesar de cada um de nós ter saído de casa, nós ainda continuamos juntos, continuamos profundamente ligados. A minha família, a Vitalina, a Luciana e o Léo, esses todos são a minha família. Eles são a coisa mais importante e mais bonita que Deus me deu, que eu, portanto, consegui construir. Eu só tenho a agradecer por tê-los do meu lado, por Deus ter-lhes colocado na minha vida, no meu caminho. E eu acho que depois do meu casamento com a Vitalina, a Luciana e o Carlos Leonardo surgiram para completar mais ainda a nossa felicidade. Eles são as verdadeiras flores do nosso jardim, sem os quais possivelmente seria um jardim sem flores, um jardim completamente triste, um jardim sem graça. Mas eles estão aí todos os dias, dando vida, dando luz, dando toda a beleza que um jardim precisa ter para ser um jardim. Meu muito obrigado pelas palavras de apreço, pelo amor e pelo carinho que eles manifestaram nesse programa por mim. Muito obrigado. Dr. Colasso, chegamos ao fim da nossa conversa. Muito obrigada pela presença, por compartilhar um pouco da sua experiência e da sua história de vida. E a si, caro internauta que esteve conosco durante esse tempo todo, muito obrigada. De lembrar que pode ver esse programa mais tarde através da nossa plataforma Facebook, que é GMTV Moz, e também da nossa página do YouTube, que também é GMTV Moz. Não se esqueça, fique em casa, fique com a GMTV. Por isso, nós temos também a nossa programação de sábado à tarde, e depois do sábado à tarde temos também o GM News. Esteja conosco e acompanhe toda a nossa programação. Até a próxima edição do Percursos. Sou sobrinha do João Carlos, que carinhosamente é tratado por mim e pela família de Manolito. E eu estou aqui hoje para falar sobre si. Falar que tu és uma pessoa incrível. És um ser humano fantástico. E é um privilégio imenso, não só para mim, mas para toda a família, termos-te nas nossas vidas, porque tu, enquanto as outras pessoas têm ídolos internacionais, nós temos o privilégio de termos um ídolo na família. Tu és o nosso ídolo. Tu és alguém a quem nós admiramos pela grandeza do teu coração, pela tua humildade, pela tua solidariedade, como ser humano, como pessoa. E é alguém que a gente põe num pedestal e espera ser como tu. Eu me lembro quando a gente começou a estudar, a motivação para que a gente fosse bom em tudo que a gente fosse a fazer, eras tu. Quando eu crescer, eu quero ser como Manolito. Quando eu crescer, eu quero chegar onde ele chegou. E acredita, tu continuas a ser esse exemplo. Não só para mim, não só para os teus filhos, não só para os teus irmãos, mas para os teus sobrinhos e para os netos, provavelmente. Queria, nesse espaço, poder descrever tudo que você é, essa pessoa simples e maravilhosa, essa pessoa admirável em nossas vidas. Quero dizer que contigo temos aprendido todos os dias, e para mim é uma honra muito grande ser seu irmão, e um privilégio de poder compartilhar contigo esta nossa amizade sempre. E lhe agradeço por tudo. Agradeço por ter contribuído de forma sobremaneira na minha formação. Aliás, desde o início sempre disse que a educação é o principal que se pode dar a alguém. Porque só com a educação que podemos andar com as nossas próprias pernas. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por ser esse irmão maravilhoso, amigo e presente em todos os momentos. Aliás, eu tenho muito respeito e admiração. E tenho muitas coisas para dizer, mas que realmente o espaço não nos permite.
e dizer apenas que sou teu fã, admirador, e que durante esse tempo todo tive sempre como referência para me transformar na pessoa que hoje sou. Por isso que peço que Deus te abençoe e te proteja sempre, te mantenha e te dê ainda mais essa inteligência e sabedoria. Um forte abraço. Me chamo Maria Cidade Colasso, sou irmã mais velha do João Carlos Colasso, carinhosamente nós chamamos de Lito. Falar de Lito é falar de muita coisa. Falar de Lito é falar de um irmão, de uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa carismática, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que vai atrás de tudo. Dizer que o Lito tem um coração do tamanho do mundo, ele é capaz de sacrificar a vida dele por muitos, ele é capaz de ter um único tostão e dar a quem mais precisa. É uma pessoa batalhadora, é uma pessoa que ajuda a família, é uma pessoa muito, muito, muito boa, sei lá, palavras seriam poucas para descrever o tamanho do coração deste homem. Lito é aquela pessoa que não gosta de ver alguém sofrer, é uma pessoa que ama a outra pessoa, é uma pessoa muito, muito romântica. As músicas que ele escuta são de Roberto Carlos. Ele adora Roberto Carlos desde pequeno e sempre cantou. Sempre teve uma boa voz para cantar. Lá em casa, até muitas vezes, quando chegavam as visitas, ele era convidado para cantar para as visitas e as visitas ficavam todos felizes. Falar de Lito, enfim, é falar de muito mais. Eu, como irmã, que o conheço muito bem, e sei também que as pessoas que o conhecem sabem que ele é uma pessoa extremamente boa. Lito, dizer que continue assim, continue sendo este homem honesto, esse homem franco, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e nós termos o privilégio de ter-te como irmãos, é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Obrigado por tudo, só te desejo tudo que realize os teus sonhos. Um beijo, mano, te amo muito. Tchau. Saudações a partir da cidade de Angoche. Conheço João Colasso há sensivelmente 30 anos. Fizemos parte do mesmo grupo de estudantes no Brasil. Após o nosso regresso, trabalhámos no Ministério da Ação Social e depois na Universidade Eduardo Mondlane, onde nos mantemos como docentes. Juntos fomos para Renamo e juntos criamos o MDM. Hoje abandonamos a política ativa e dedicamos-nos exclusivamente ao Observatório da Cidadania, que é uma organização da sociedade civil que está neste momento a trabalhar na produção legislativa, dentre outras atividades. Estamos também a frequentar o mesmo doutoramento em Desenvolvimento Social e Económico em África, na vertente da análise e gestão em Portugal. E continuamos como docentes na Universidade Eduardo Mondlane. João Colasso é um amigo, no verdadeiro sentido da palavra, um amigo em quem podemos confiar, em quem podemos contar. João Colasso é uma pessoa extremamente competente, extremamente inteligente. Só lamento que o país ainda não tenha sabido aproveitar na íntegra as capacidades de João Colasso, mas sou otimista e acredito que um dia este país deixará de apostar nas pessoas somente com base na filiação político-partidária e nessa altura sim estou convicto que João Colasso irá deixar uma marca e irá dar um grande contributo para o desenvolvimento do nosso país. Pai, falar de ti em pouco tempo é muito difícil, então eu decidi escrever. O meu pai é uma pessoa muito especial e incrível. Me orgulha o facto dele se destacar pelos conhecimentos que tem e é admirado pelas pessoas por isso também. Ele é o mais sensível de nós, os quatro, e esse é o melhor lado que ele tem. O meu pai tem se esforçado muito para alcançar os seus objetivos e realizar os seus sonhos. Todos os dias, ele diz a mim e ao meu irmão que devemos nos dedicar muito nos estudos para sermos pessoas do mundo, para que possamos realizar os nossos sonhos e conquistar o nosso próprio espaço na sociedade e que não basta sermos bons, mas sim os melhores. Obrigado por tudo que tu dizes e fazes por mim. Um grande beijo. O que eu admiro mais do meu pai é a sua persistência. Ele nunca desiste e, mesmo com os obstáculos que ele encara, ele sempre arranja uma forma de seguir em frente. E eu olho para isso como motivação para eu também me esforçar mais nos meus estudos e em qualquer coisa que eu fizer na minha vida. E muito obrigado por fazer isso conosco. Falar de ti é de facto muito difícil, como disse a Luciana, por seres uma pessoa muito grande, vamos dizer assim, uma pessoa enorme, e enorme não em tamanho, mas em sabedoria,
em inteligência, em bondade, e tu és uma pessoa extremamente romântica. Nós nos conhecemos por causa do gosto que tu tens pela música, e especialmente por Roberto Carlos. E isso, de facto, nos encanta muito, e colocaste todos nós em casa, os teus filhos, a escutarem as músicas que tu gostavas. Eles foram aprendendo a saber, a conhecer o Roberto Carlos. Mas uma das coisas que realmente chama demasiada atenção em ti é a tua intelectualidade. Aquilo que tu sabes, aquilo que tu conheces. Estás sempre a estudar, sempre a ler. E tens sempre dito que as coisas que realmente tu tens na vida, para além da tua família, são os teus livros. Eu quero que sejas capaz de resolver aquilo que ainda não está resolvido e alcançar aqueles sonhos que ainda não conseguiste realizar. E eu estarei sempre ao teu lado, desejo-te tudo que há de quero que sejas capaz de resolver aquilo que ainda não está resolvido. Quero alcançar aqueles sonhos que ainda não está realizar. Eu estarei sempre ao teu lado, dizer